Boa noite, meninas. Já estamos aí no ar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, é um prazer para nós aqui do Bernoulli, né, estarmos juntos com o Colégio Bom Pastor e o Colégio Guia, tendo esse momento de parceria, né, e falando um pouco sobre escola e família, né. Então, a gente tem as professoras, né, a Jéssica e a Luciana, junto conosco para fazer a mediação, né, e falar um pouco das perguntas que os pais trouxerem, né, nos grupos de WhatsApp, que elas estão acompanhando, e teremos a fala da Elô, nossa assessora aqui no Bernoulli. Né? Prazer, Luciana, boa noite, Jéssica. Boa noite, meninas. Então, a gente hoje está aqui para apresentar, né, vocês duas. Você acabou me apresentando, né, mas na verdade você que é para ser apresentada, linda. Ó, hoje vai ser essa live maravilhosa, tá? Família, alunos, toda a comunidade. A gente está hoje com uma live muito especial, falando sobre relacionamento de família e escola, que é uma coisa muito importante. E tem essas duas lindas aqui, a gente tem a Heloísa Baldo, tá, pessoal, que é uma especialista. Eu vou ler o currículo dela, porque merece ler o currículo dela, que ela é muito plena. Ela é pós-graduada em gestão educacional, psicopedagoga, tem experiência de mais de 30 anos em planejamento, consultoria, palestras, e veio hoje falar um pouco sobre a experiência dela. Eu acho que a gente está sempre se reinventando, eu acho que nenhum de nós passamos nenhuma vez por uma situação como essa, e vai ser importante essa troca dessa experiência de tanto tempo, da Heloísa e da Marina. A Marina é consultora Bernoulli, né, Marina? Está sempre nos ajudando, consultora pedagógica da plataforma de ensino que a gente trabalha, e eu estou representando o Colégio Bom Pastor, a instituição de ensino, né, que é o Colégio Bom Pastor, que tem aí uma estrada no mercado da educação aqui em Aracaju, tentando fazer sempre um bom trabalho, tentando sempre pensar na educação da maneira original, né, que é formação, pensamento crítico. Então, eu acho que essa live é muito importante para que a gente possa equilibrar, né, esses dois lados, tá? Esse lado da família, que está passando por uma situação muito delicada, né, de estar com essas crianças em casa, adolescentes, e também essa relação de querer saber como a escola está pensando sobre isso, e nada melhor do que trazer os especialistas para falar sobre isso, né? A Heloísa e a Marina, tá? Luciana, fale aí um pouquinho também, meu amor, sobre você, sobre o guia. Então, meninas, boa noite a todos. Agradeço muito a participação nesse momento muito especial. Eu sou professora do Colégio Guia, né? Trabalho com a educação infantil, minha turminha é de 3 anos, certo? E estou aqui para fazer a mediação também, junto com a Jéssica, das perguntas que todo mundo que estiver perguntando, a gente vai estar anotando aqui, para no decorrer da live, a gente está levantando essas perguntas, tá certo? E é um prazer enorme estar com todos vocês. Prazer é nosso, né? E como as meninas comentaram, então a gente quer deixar com muita liberdade para as famílias, para os alunos, né, fazerem as perguntas via WhatsApp. E a gente, então, começa com a fala da Elô, né? É um prazer, de novo, né, Elô, a gente fazer essa parceria. E, então, a gente, né, eu espero que a gente tenha mais um momento de aprendizado junto com você. Obrigada, Marina, Luciana, Jéssica. E eu gostaria também, antes de iniciar, agradecer muito essa abertura que a Vera nos deu para estar aqui hoje conversando um pouquinho. Eu digo mais que é uma roda de conversas, onde que a gente possa realmente falar das questões que estamos passando, que todos nós estamos na mesma tempestade, né? Só muda o barco e o remo, mas nós estamos na mesma situação que todos. Então, nada melhor do que a gente conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e como a escola e família estão se relacionando nesse momento tão atípico das nossas vidas. Né? Já que vocês me deixaram aí, né, com essa abertura, eu já vou começar e trazendo um ponto que eu vejo que é de suma importância, é que a gente vinha de uma vida muito acelerada, uma vida muito corrida, e eu acredito que de vocês também não era diferente isso.
Então, essa correria do nosso dia a dia, a nossa rotina, é o trabalho em casa, é o trabalho fora de casa, leva filho para a escola e acompanha a tarefa daqui, faz isso, faz aquilo. De repente, a vida falou assim, calma, pausa, não adianta correr, agora a vida pede calma, e agora nós vamos ficar num confinamento familiar. E esse confinamento familiar, a gente, no início, começou sendo algo muito, vamos dizer assim, muito novo, né? Aquela coisa assim, meu Deus, como vai ser isso? Ai, que bom que eu vou ficar dentro da minha casa. Ai, como que isso é gostoso e tudo. Só que como o tempo foi passando, as coisas foram mudando um pouquinho. Essa rotina que a gente estava acostumado, essa rotina de correria, ela se transformou numa rotina diferente. Diferente para nós pais, diferente para nós educadores e principalmente para as crianças e para os jovens e adolescentes. De repente, a escola precisou fechar as portas, mas a escola não parou. Então, engano quem fala assim, a escola fechou. Não, gente, a escola não fechou. A escola deixou de fazer o seu trabalho presencial para que ela continuasse a fazer um trabalho de uma forma diferente. Então, a tecnologia chegou aí para nos ajudar muito nesse sentido. E essa pandemia trouxe para a gente uma questão muito interessante que a gente tem que ressignificar a palavra tempo. Porque o tempo para nós hoje, quem imaginou que a gente ia ficar nesse distanciamento social por 15 dias, por 30 dias? Não foi isso que aconteceu. Já vamos o quê? Pelo menos nós aqui em Belo Horizonte, desde março, que estamos afastados do nosso escritório de trabalho, desde março que estamos confinados dentro das nossas casas, junto com os nossos familiares. E aí, o que aconteceu? Toda essa novidade inicial, tudo que aconteceu, nós tivemos que conviver com um mundo de incertezas, porque hoje nós não temos certeza de nada. Nós não temos certeza quando nós vamos voltar àquela vida que nós tínhamos antes. Eu não vou falar que voltar ao normal, porque eu não sei se a vida que a gente levava antes era tão normal assim. Então, eu tenho esse cuidado para essa colocação. E as mudanças na nossa vida, elas foram muito bruscas. De repente, olha, vai ficar todo mundo em casa. Escola, os meninos não podem parar de aprender. Professores, as aulas vão ter que continuar de uma outra forma. Então, a escola precisou se reinventar enquanto escola, o professor precisou se reinventar enquanto professor, e a família do lado de cá precisou também entender que cenário é esse que nós estamos vivendo. Aí eu digo não só a família, porque nós, educadores, gestores da escola, todos nós vivemos, né, em sociedade, temos a nossa família. Então, este cenário pediu que nós todos, primeiro, tivéssemos uma aceitação, conhecêssemos o que está acontecendo, uma aceitação de acolhimento, recolhimento e também pensar nas novas formas de se relacionar, porque isso tudo foi nos colocado à prova. Então, o mundo, esse momento também, desculpa, ele pode ser usado como para a gente fazer novos planos, repensar aí como que nós vamos ser ou fazer quando a gente voltar à nossa vida fora do ambiente familiar, que eu também não vou dizer a nossa vida normal, tá? Então, nós temos esse momento aí para repensar. Por mais difícil que seja esse momento, por mais caótico que seja, por pior que ele seja, nós temos que olhar para trazer algo de positivo neste momento de distanciamento. Coisas boas estão acontecendo sim. E vai valer a pena a gente trazer o nosso pensamento para algo positivo, porque se a gente ficar só no negativo, isso não vai fazer bem para a nossa saúde emocional. E nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos, quando eu digo nós pais. Eu também sou mãe e eu sei o quanto que é importante a necessidade de eu estar bem para que eu possa cuidar melhor do meu filho ou dos meus filhos. Então, a primeira coisa que eu deixo aqui para vocês, pais, é a importância do autocuidado. Vocês precisam se cuidar.
vocês precisam ter pensamentos positivos, vocês precisam se reorganizar na rotina diária para que realmente a gente possa auxiliar os nossos filhos nesse momento. Porque a escola, por sua vez, se reorganizou. Ela fez um novo planejamento, porque ninguém, gente, mas ninguém, em sã consciência, imaginava ou passava pela nossa cabeça que pudéssemos viver algo parecido como isso. Segundo o que a gente lê muito, né, de estudiosos, jornalistas e pessoas, né, que falam muito de questão de pandemias, nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, talvez não, é o fato realmente que traga mais mudanças no mundo e na sociedade. Passamos por outras pandemias também, né? O mundo já passou, a febre espanhola, uma série de outras questões, e conseguimos viver. Mas se a gente não tiver uma consciência desse momento e deixar de ser individualistas e pensar que agora a questão do nós vai fazer a diferença, nós vamos pagar um preço muito alto. Então, pensar o seguinte, que vai ser a minha atitude, o meu comportamento, que vai ajudar também a que a outra pessoa próxima a mim não seja contaminado por esse vírus. Então, essa conscientização, gente, ela é de extrema importância, por mais difícil que ela seja. E aí, com tudo isso, o que aconteceu? O futuro foi ficando para trás. Olha que coisa, futuro ficando para trás. Geralmente a gente olha para o futuro lá na frente, uma coisa distante. Mas as crises, elas aceleram o futuro. E essa crise acelerou para nós o futuro. Acelerou para nós o futuro da tecnologia, que a escola está se alfabetizando tecnologicamente, os professores. Os nossos filhos estão se alfabetizando tecnologicamente. Então, esse letramento digital se faz necessário nesse momento. E nós temos que buscar formas e possibilidades de realmente chegar até a casa de vocês para que essas crianças e esses jovens continuem nesse processo de ensino-aprendizagem. Jéssica, quer falar alguma coisa aí, Jéssica? Queria dar um alô também para os alunos, a gente esperou um pouco a live, né, acontecer, né, para a gente poder falar um pouco com eles. Os alunos do Bom Pastor estão acompanhando, alguns alunos estão acompanhando já, alguns pais também. Eu quero mandar um beijo enorme para a nossa escola, para os nossos alunos, para o ensino fundamental todo, para o ensino médio especialmente, que eu trabalho, que eu conheço, que eu convivo, primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano A e terceiro ano, que a gente tem muito carinho. E tem uma pergunta, Eloa, já chegaram algumas perguntas aqui para a gente, tá? De alguns pais, e você comentou mais cedo sobre fez um comentário sobre que a gente está vivendo uma nova realidade, e que você disse que a gente vivia um normal e de repente passou para uma outra realidade. Você comenta que talvez esse normal que estávamos vivendo antes não era exatamente um normal. E aí uma mãe pede que você comente um pouco sobre isso, sobre o que era esse antigo normal, que não era tão normal assim. Vamos pensar aqui a nossa vida como que era. Vamos pensar essa correria, uma vida extremamente acelerada. Ninguém quer viver uma vida acelerada assim, isso não faz mal, isso não faz bem para ninguém. Essa correria do nosso dia a dia. Só que nós fomos acostumados a valorizar esse tipo de vida. Eu vou dizer para vocês, nós, do sistema de ensino, nós que fazemos esse trabalho com as escolas, a Marina como consultora e eu como assessora, a gente viaja muito. A gente geralmente passa a semana fora de casa e no final de semana que a gente retorna. Isso quando retorna no sábado ou no domingo. Então, isso para a gente, eu costumava dizer para as pessoas, não, eu estou acostumada com isso é normal na minha vida de trabalho. Mas, de repente, a gente para pensar, eu falei assim, gente, será que essa correria era normal? Ou eu me acostumei a um estilo de vida, a uma aceleração do mundo, e eu achava que isso era normal? É nesse sentido que eu falo, tá? Então, quando veio essa pandemia, que chegou a Covid-19, e que fala assim, olha, todo mundo dentro de casa agora, ninguém pode sair. Ninguém pode sair. Aí, o que acontece? Você para, respira
e começa a prestar atenção, não sei se vocês são assim, mas pelo menos aconteceu muito comigo, eu comecei até a prestar mais atenção na minha casa, que era um lugar de morada, né, de pouso, vamos dizer assim, de aconchego, e que tinha alguns locais, espaços da minha casa que eu não prestava tanta atenção e não valorizava. Então, de repente, por mais que eu esteja trabalhando, e nós estamos trabalhando, eu acredito que muitos pais também estejam trabalhando em home office, e a gente trabalha muito, porque o trabalho em home office exige da gente uma disciplina muito maior e um rendimento muito maior, até porque você está dentro de casa, mas essas pausas a gente precisa fazer, tá? Porque ninguém consegue ficar o tempo inteiro no trabalho. Então, é nesse sentido que eu digo o seguinte: será que aquilo tudo era o normal? E eu pergunto a vocês, a gente quer voltar para aquele mesmo mundo que nós deixamos para trás? Ou esse mundo que nós vamos desembarcar pós-pandemia será um mundo diferente? Em que sentido? No sentido que nós, seres humanos, será que nós estamos aprendendo alguma coisa com isso? Aí eu digo aprender, eu não trago só a questão do aprender, esse aprender da escola com os estudantes, essa questão cognitiva. Eu digo aí o aprender de uma forma muito mais geral, de uma forma integral, que se a gente pensa nesse ser humano integral, nós temos que pensar que não é só o conteúdo que a escola está mandando, o conteúdo que existe no livro didático, porque ele é importante. Existem outros aprendizados que a gente precisa valorizar nesse momento de pandemia, que são os aprendizados que nós temos dentro do nosso ambiente familiar. Por exemplo, nós estamos convivendo 24 horas por dia com os nossos pais, com os nossos companheiros, companheiras, com quem quer que seja. Nós nunca tivemos tanto tempo juntos, porque por mais que a gente estivesse, vocês em Aracaju, vamos ali numa praia, vão na praia de Atalaia, que eu tô louca para ir para uma praia, gente, que eu não posso nem falar. Olha, então vamos lá comer um camarão, vamos encontrar na casa dos amigos, vamos passear na casa do vovó, da vovó e do vovô. De repente, nada disso pôde mais. Então, a gente dentro de casa, o que essa pandemia trouxe? Esse alerta para a gente prestar atenção nas nossas relações, porque as relações estão sendo modificadas nesse momento. Eu não vou dizer que todas as relações são extremamente saudáveis. Tem dia que você acorda mais ansiosa, tem dia que você está mais nervosa, tem dia que você fala um pouco mais alto com seu filho, tem dia que você quer que ele faça exatamente aquilo que você quer, sem dar a ele uma opção de escolha. E às vezes a gente acha assim, não tem que escolher, quem manda aqui sou eu. Mas é a forma de falar, é a forma de pedir é que vai mudar. Então é isso que a gente precisa prestar atenção, porque existem escolhas na vida de todos nós, não digo só dos nossos filhos, são escolhas limitantes. Tem escolhas que, olha, a tarefa da escola você tem que fazer. O que eu posso considerar aqui, vamos ver o melhor horário, mas a tarefa tem que ser feita. Isso não tem discussão. Entenderam um pouquinho nesse sentido? E tem outras que a gente pode realmente flexibilizar melhor. Então, o que nós temos que fazer nesse momento que pede a nós adaptabilidade? Nós precisamos nos adaptar a esse novo modelo de vida. Pelo menos é o que a gente está tendo agora. Depois, a gente vai pensar no depois. Mas agora, eu preciso o quê? Estabelecer uma rotina na minha casa. Se eu acordava às 6 da manhã, agora eu posso acordar, quem sabe, às 8. Vai depender de cada família. E essa rotina, dependendo da faixa etária, ou se é uma criança ou adolescente, construa essa rotina junto com eles. Não para eles, construam com eles. Porque isso vai fazer a diferença. Isso vai trazer, por exemplo, para uma criança de educação infantil, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir pertencente e ela vai se sentir encorajada, porque a rotina traz para a criança uma estabilidade. Para nós adultos também. E para os adolescentes, a gente precisa ainda conversar mais ainda. A Jéssica sabe bem do que eu estou falando. Por quê? Gente... Muito verdade isso, Elu, que você está falando, assim, eu não estou interrompendo não, já vou só você continuar a falar, mas... interromper, que eu acho legal.
essa relação com os adolescentes, inclusive, outra pergunta que apareceu para você em relação a essa questão, muitos pais estão perguntando em relação, assim, como, você colocou assim, de como ajudar os filhos a criar essa rotina, porque no mundo normal de antes, né, a rotina, ela se fazia, mas ela se produzia, né, acordar de manhã, tomar café, levar na escola, então, e agora, né, como é que a gente pode, você colocou aí que é importante que os pais acompanhem isso. Falando do ensino médio, tá, do que eu trabalho, eu percebo que muitos alunos do ensino médio, às vezes, eles não acompanham as aulas online. O que acontece? Isso não só aqui, em outras realidades que eu também ensino, eu percebo isso. Às vezes o aluno faz, não vou assistir a aula agora, eu vou assistir, sei lá, mais tarde, porque a gente grava as aulas, né? E aí eu fico perguntando, será que isso não é prejudicial? Porque tem muito aluno na live, né? Isso é importante. E aí uma mãe perguntou aqui como é que a gente pode ajudar os filhos a criar essa rotina. Mas também eu acho que, em termos de ensino médio, de adolescentes, que já há uma consciência, né, Lu? Já existe uma noção muito maior, como esse trabalho pode ser feito também por eles. Os adolescentes, eles podem criar essa rotina por si próprios, porque, como você comentou, muitos pais trabalham. Então, tem muitos adolescentes em casa, sendo, de uma certa maneira, autônomos nas suas próprias vidas, né? Então, como eles também, como esse discurso também pode ser para os pais, mas como pode ser para eles também, né? Que estão passando por esse momento de eu estou me sentindo, sei lá, sem acompanhamento, ou estou me sentindo sem sei lá, talvez uma orientação, a gente sabe que adolescente é muito disso, né? E você vai mandando, ele vai indo. Mas eu percebo que a gente precisa despertar os meninos para essa independência, essa autonomia, e eu acho que talvez seja isso que a gente vai ganhar de positivo no final da pandemia, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma mãe perguntou sobre essa relação, de como os pais podem ajudar a rotina, e eu também te pergunto, né, estou aqui fazendo uma perguntinha também, sobre como esse discurso também pode ser voltado para os jovens, para os adolescentes, tá? Ô, Jéssica, eu falo que isso serve não só para os estudantes, adolescentes, crianças, serve para nós, adultos também, seres humanos. Vamos pensar aqui, gente, aí a gente tem que pensar de uma forma muito clara e objetiva. As nossas vidas foram totalmente modificadas. Concorda, Jéssica? Sim. Tudo que a gente tinha de planos, tudo que a gente já fazia, que tinha aquele hábito, aquela rotina, de repente, assim, não dá para ser mais assim. Tudo mudou. Né? Eu acordo, tomo banho, tomo café, vou para a escola, volto, faço isso, faço aquilo, mudou. Você agora acorda, você tem a opção de tomar um banho de manhã ou não, e vai tomar o seu café da manhã. Ok. Esse horário, ele acabou sendo flexibilizado, porque você se acordava, não sei vocês em Aracaju, vamos dizer assim por mim, se eu acordava às 6 horas da manhã, 6:30 eu saía de casa, eu agora posso me dar ao luxo de acordar às 7:30, 8 horas. Então, a minha rotina já foi mudada. Então, talvez até tomar um cafezinho, né, Lu, enquanto você está vendo uma live, vendo uma aulinha, né? Justamente. Então, essa flexibilidade, a pandemia trouxe para nós, tá? Ok. Mas a primeira coisa que tanto a criança como o jovem, eles precisam estar cientes que existem responsabilidades. E se a gente quer realmente formar um cidadão ético, crítico, responsável, que isso a Base Nacional Comum Curricular traz muito forte, que isso é uma formação integral do ser humano, a primeira coisa que eu aconselho às famílias é realmente o diálogo, que seja com a criança, que seja com o adolescente. É mostrar para eles o seguinte, tem coisas que eu, mãe, adulto, eu tenho a responsabilidade do meu trabalho, porque se eu não fizer aquilo que foi demandado para mim, eu vou sofrer as consequências. A mesma coisa para o adolescente. Qual a responsabilidade, o que ele tem para fazer nesse momento? Assistir a aula, você trouxe, eu vou pegar bem seu exemplo, tá, Jéssica? As aulas estão gravadas. Então, se ele não quiser assistir, aí vai de cada família também, a forma que vocês conduzem essas questões, porque eu penso o seguinte, Jéssica, tudo que a gente força não dá certo. Forçou a barra com o adolescente e eles querem justamente fazer o contrário. Isso faz parte do desenvolvimento da autonomia, do desenvolvimento moral.
Então, conversem, vamos juntos estabelecer uma rotina, mas uma rotina onde o que é para ser feito tem que ser feito, podemos flexibilizar horário, mas que depois, de uma forma também tranquila, não de cobrança, a gente vai sentar e vai saber deles como foi a aula, o que ele teve de aprendizado, o que foi legal, o que não foi. Porque a gente fala assim, você assistiu a aula? Como é que foi? O que você não assistiu na aula que era para fazer? A gente já vem muito impulsiva para cobrar dos meninos. Mas eu falei que tem que ser aquela hora que não sei o quê. A gente precisa, nessa hora, calma. Jéssica, não é fácil. É difícil. É uma mudança de comportamento no qual a gente não está acostumado e não estava. Mas se a gente tentar experimentar uma outra forma, nesse momento que nós estamos todos juntinhos dentro de casa, isso vai trazer um ambiente mais saudável. A mesma coisa a criança. Vamos pensar lá uma criança de educação infantil. Não é forçar que uma criança fique na frente da tela de um computador assistindo 30 minutos de uma aula online. Por mais que ela tenha saudade da professora e esteja lá louca para ver a professora. A criança não tem uma concentração para isso. 20 minutos, 15, é estourando. Então, vou forçar, ela não vai dar conta, ela vai virar cambalhota, ela vai cair da cadeira, ela vai puxar, ela vai mexer aquilo. Fazer tudo, né? Menos querer prestar atenção. Que a gente quer. Então, essa flexibilização de tempo é importante e a gente conversar. Olha, nós vamos assistir. Com as crianças pequenas, a gente vai olhando o tempo. Mais de 20 minutos, gente, a criança não dá conta. Por que a rotina da família é diferente da rotina da escola? Os ambientes são diferentes. E a mesma coisa, Jéssica, com o adolescente. Gente, eles foram privados de estar no melhor local da vida deles, que é a escola. O lugar que eles socializam, o lugar que eles têm os amigos, que eles conversam, o lugar que ele olha para a Jéssica, professora, e fala, professora, eu tenho uma coisa, ou pró, não sei como é que eles falam aí. Dúvida, olha aqui. Tia. Até tia rola, eu adoro dele. Pois é, esse sotaque que eu amo. Aí ele olha para o colega do lado, ele discute uma coisa. Gente, nós fomos privados disso. É como se a gente estivesse vivendo, sabe, um luto. Nós estamos em luto por não ir ao shopping, nós estamos em luto por não ir à praia, nós estamos de luto porque não estamos indo para a escola, estamos de luto. Olha, a gente está vivendo um luto. Agora, nós temos que saber como viver esse luto. O que nós vamos fazer com essas emoções? Porque as emoções a gente deixa transparecer. O sentimento, ele fica mais guardadinho lá no fundo. Essa que é a diferença de sentimento e emoção. E é importante, sabe, Jéssica, a gente falar de tudo que a gente está sentindo. Nós também não fomos criados para falar muito das nossas emoções. Nós não tivemos, talvez, muitas das famílias não conseguem fazer isso, porque nós não viemos desse tipo de criação também. Mas esse é um momento onde a gente colocar, se eu chegar perto do meu filho e falar assim, olha, eu estou ansiosa, hoje, sabe, me dá uma vontade de sair, eu tenho que expressar os meus desejos também, para que o outro se sinta à vontade de falar do deles. Então, porque essa tempestade, Jéssica, vai passar, a gente só não sabe quando. Quando, é. Cuidarmos da nossa saúde emocional, nós não vamos conseguir ter um aprendizado, porque a gente, para aprender, a gente precisa de afeto, a gente precisa de amor, a gente precisa estar bem para que esse aprendizado aconteça. Verdade. Então, eu falo que é importante cuidar de você. Só terminando aqui, sabe quando a gente viaja de avião e que a comissária de bordo fala assim, máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Coloque primeiro em você para depois colocar no outro, É isso que nós temos que fazer. Primeiro colocar a máscara em nós, cuidar da gente, cuidar de nós pais, cuidar de nós educadores, professores, para que a gente realmente possa estar bem e inteiro para cuidar dos nossos filhos e dos nossos estudantes. E que não é egoísmo, né, Lu? É, na verdade, uma situação de você estar... Para você cuidar de alguém, ensinar alguém, gerir alguém, você precisa estar bem consigo mesmo, né? Porque senão é uma coisa que desanda, né? É muito interessante. Elo, ficou uma fala muito legal sua, que eu quero reforçar, porque a gente tem muito aluno assistindo,
sobre essa questão da responsabilidade, né, que você comentou, que é muito interessante, né, porque diferente da realidade de Luciana, eu até queria que Luciana falasse um pouco sobre isso também, Lu, sobre a questão do colégio guia, da relação das crianças, né? Porque, por exemplo, os adolescentes, como a Elo colocou, né? Seria uma relação de criar uma responsabilidade. Então, eu falo aqui para os meus meninos, né, para os meus alunos, que isso é legal, mas de você ter uma responsabilidade, ter uma rotina e tentar seguir. Mas você colocou uma coisa agora muito legal. Nem todo dia nós estamos dispostos a realizar aquela rotina, porque nós estamos expostos a uma realidade que nos oprime, de uma saída, de um abraço com um amigo, desse relacionamento. Então, eu acho que é interessante aqui o apelo também para os pais e para os adolescentes que estão assistindo, para as crianças, que podem conversar com os professores. Dizer, professor, hoje eu não estou bem para assistir aula, hoje eu estou me sentindo mal, eu posso fazer alguma coisa, né? Ter esse diálogo, porque às vezes eu vejo que os meninos, eles se omitem. E eu acho que a gente precisa se abrir um pouco mais. O professor chegar e dizer, gente, hoje eu não estou legal, né? Tá disposto a falar isso, eu não estou legal, eu quero muito que hoje a aula flua, mas hoje eu vou fazer o meu melhor. E que eu acho que isso pode acontecer também do inverso. E a gente precisa que os pais também entendam isso. Eu não estou conseguindo, me ajuda, né? Me dá uma orientação. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer essa relação de diálogo, né? De, olha, eu não estou bem, me ajuda, você pode me dar uma orientação? Eu acho que assim a gente vai se orientando, se ajudando, sabe? Eu queria que a Luciana falasse um pouco sobre isso, porque na adolescência eles têm uma responsabilidade maior que eles já podem seguir. Mas como é isso quando se dá aula para crianças? Que são os pais, basicamente, né? Que ligam o computador, que fazem tudo. Como é isso, Lu? Então, até chegou uma pergunta aqui de uma mãe querendo saber como organizar essa rotina na educação infantil, né? Porque é muito complicado. Eu dou aula para crianças de 3 anos, e como ela falou, a gente tem que limitar um tempo. Essa aula não pode ser muito longa, porque senão a criança perde o foco. Então, a gente tenta trabalhar muito com o lúdico, mostrando objetos concretos para eles, para poder atrair a criança. E a gente sabe que a criança depende muito do pai, né? Às vezes o pai não tem paciência, em um momento que coloca para assistir a aula, o pai já perde a paciência e já deixa a criança e diz, tia, não estou conseguindo. Mas eu acho assim, a importância do pai chegar para nós, professores, e também para a escola, e dizer, não estou conseguindo, como é que eu faço para com que ele preste atenção durante a aulinha. A escola vai estar aqui disponível para dizer. E eu achei muito interessante um ponto que a Elo falou, é que, assim, muitos pais acham que a escola fechou, né? E não, a escola não fechou. A gente está apenas fazendo um trabalho diferente, né? E nesse ponto, eu acho que seria interessante a Elo passar para os pais essa conscientização, que a escola não fechou. Nós estamos aqui todos os dias trabalhando. Muito, por sinal, né, Luciana? Trabalhando muito, porque infelizmente, eu tenho ouvido, assim, de alguns pais, eu acho uma colocação um pouco, desculpa, até um pouco injusta, assim, a gente precisa ter um pouco de empatia também. Nós, professores, também estamos lidando com uma nova realidade. Existe uma preocupação também com o aprendizado. Eu mesmo me preocupo diariamente. Se meu aluno está aprendendo, ele está conseguindo responder sozinho, ele está conseguindo absorver, ou ele está tão ansioso com a sua realidade que ele está ali só por estar, sabe? Então, a gente tem que ter essa consciência diária de que o meu aluno tem que aprender. Nota é segundo plano. Os pais são muito preocupados com isso. Pode falar. Tem uma coisa que mais importante ainda. O professor está preocupado com o aprendizado, mas o professor também está preocupado com a saúde dele, com a saúde dos familiares dele, porque o professor também está vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Então, cada um com a sua preocupação de dar o melhor de si nesse momento, e todo mundo está fazendo isso da melhor forma possível, isso é importante, sim. Então, quando você diz, né, Luciana fala, a escola não fechou? Não, gente, a escola é muito mais que um prédio. A escola, ela não fechou, ela está só fazendo um trabalho diferente por meio da tecnologia e virtual, porque foi a forma que nós encontramos
de dar continuidade nesse aprendizado. E o desafio que a gente tem, né, com esta pandemia, e vou pegar uma palavrinha que Jéssica falou ali, que é extremamente importante, gente, chama-se empatia. A empatia, ela veio com muita força nesse documento normativo que as escolas do Brasil inteiro têm que trabalhar, que é a Base Nacional Comum Curricular, e dentre as 10 competências gerais, nós temos 5 que são voltadas para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Se tem 5 que são voltadas para ela, então imagina a importância que essas competências têm. Aí vem uma pandemia dessas, aí traz isso, sim, mais do que nunca. Esse trabalho é importante. E aí, a empatia tem um lugar. Sempre a gente precisou ter empatia com as pessoas, que é diferente de simpatia. Empatia é uma coisa, simpatia é outra. E aí, Jéssica e Luciana, tem algo que me chama a atenção, que nós precisamos desenvolver. Rubem Alves falava isso muito, e eu, assim, eu era fã dele nesse sentido. A gente precisa desenvolver a escutatória. A gente escuta pouco. Eu não estou falando ouvir, eu estou falando escutar, porque o ouvir é muito mecânico. E sabe o que nós pais fazemos? E às vezes nós, professores também, eu me coloco em cada hora no lugar. Às vezes o adolescente ou a criança quer alguma coisa com a gente, e você está lá fazendo outra coisa, aí você vira e fala assim, pode falar que eu estou te ouvindo, e volta, vira para o outro lado e vai fazer outra coisa. Gente, quando me perguntam, como é que eu faço com meu filho? Eu falo, olha, primeira coisa, tenha qualidade na relação. É muito melhor do que quantidade. Não importa o tempo que eu esteja com meu filho, mas esse tempo, ele precisa ser um tempo realmente importante. Pode ser 5 minutos, mas eu preciso 5 minutos olhar nos olhos dele, ele se sentir junto. E isso com o adolescente também. Pensa bem, Jéssica e Luciana, vocês querem conversar comigo? Vocês chegam para conversar comigo, eu olho para você e falo assim, pode falar, gente. Eu estou olhando, eu estou prestando atenção em vocês? A questão do olhar faz uma diferença. Então, isso, até para a criança, Luciana, quando essa mãe pergunta como estabelecer uma rotina para uma criança, pais, vou dizer uma coisa aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês não são professores, tá? Vocês são mediadores temporários. Neste momento, vocês são mediadores temporários. Professores, é essa equipe que está aqui do lado de cá. É a equipe que está pensando nas atividades, porque as atividades precisam ter intencionalidade pedagógica. Não é simplesmente fazer uma atividade, hoje vai pular. A ludicidade tem que estar presente, mas é o pular buscando desenvolver algum campo de experiência, tá? Lá na educação infantil. E lá no ensino médio, a Jéssica também, dentro da sua disciplina que ela trabalha, lá na área de conhecimento dela, ela vai propor atividades que ela quer desenvolver alguma habilidade nesse estudante, tá? Então, essa rotina, eu digo que é diferente, na escola, quando a Jéssica e a Luciana recebem os estudantes na escola, ela já tem um ambiente preparado para isso, a sala de aula está preparada. Lá no infantil, as mesas já estão com joguinhos, tem os brinquedos, tem livros de história, tem os cantinhos lá para eles brincarem, tem os brinquedos que eles trazem de casa no dia do brinquedo preferido, e o mais importante, tem os colegas. Tem os colegas. Lá com a Jéssica, na hora que chega, a Jéssica está lá na sala, pega lá, oi, tia, tá tudo bem? Olha, hoje eu fiz isso, que não sei, vamos conversando. Dentro de casa, a rotina é diferente. Todos os dias, gente, nós estamos fazendo a mesma coisa. Outro dia eu recebi no WhatsApp, um passaporte carimbado. Olha, meu passaporte está carimbado, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o banheiro. É o que a gente tem que ir. Nós não temos para onde locomover. Você falou tudo agora. Nossa vida está mudando de cômodo na casa. De cômodo, tá? Mas é verdade. E aí, gente? Oi. Deixa eu te fazer uma mãe me perguntou agora sobre o seguinte, né? Essa pergunta, inclusive, pode ser respondida também pela Luciana, que está na área infantil, por mim também, por você. Ela está questionando o seguinte, se durante o ensino presencial, né, nós temos ali a relação com
com os amigos, né, com os professores, e isso os torna mais confiantes, mais motivados a ir para a escola, principalmente quando você tem essa relação de amizade, né? Eu falo muito, eu acho que o Bom Pastor tem muito disso, os meninos, não sei se você conhece um pouco a escola, mas os meninos, eles se conhecem, tá? O terceiro ano tem amigos no sétimo, o oitavo tem amigos no nono ano, no segundo, eles são assim, é uma família, eles não têm essa de divisão de ensino médio fundamental, não, eles são todos, eles se têm no Instagram, se seguem, se curtem, sabe? Isso é muito legal. E aí, ela tá colocando assim, existe uma relação de confiança, não existe, né, na escola, no presencial. E aí a mãe está questionando por que não fazer mais aulas ao vivo, para talvez estimular isso, né? E aí eu quero também reforçar que nós temos duas modalidades de aula, né, Luciana? A aula ao vivo, a aula online, que acontece num certo horário, mas a aula é gravada e ela fica disponível para que o aluno tenha isso. Então, na verdade, eu acho, respondendo um pouco pelo ensino médio, eu acredito que a aula online, ela tem a interação. Então, tem um chat aqui, os meninos também falam, eu sou de português, então eu prezo muito pelo debate, pela fala, pela expressão, eles sabem disso, então eu tento buscar isso neles, né? Mas o aluno que perde a aula ao vivo, que vai assistir a aula gravada, ele perde um pouco dessa interação, né, Luciana? Você acha que a criança, que o pai talvez não tenha conseguido acompanhar com a criança ali, né? Porque é uma mãe de um aluno do 5º ano, e você acha que a aula que vai ser assistida, gravada, ela talvez tenha a mesma interação, seja talvez prejudicial? O que é que vocês acham, meninas? Me contem. E a mesma interação ela não vai ter, né? Porque na aula ao vivo, a gente vai estar com contato comigo e com os colegas, revendo todos. E na aula gravada, não. Mas muitos pais gostam da aula gravada pelo fato de não estar disponível durante o dia com a criança, né? Porque durante a aula ao vivo, a gente trabalha na sexta-feira, né? Minha turminha é 1h30 da tarde. Nem muitos pais podem estar ali com a criança. Aí preferem as aulinhas gravadas, porque assim que chegar do trabalho, vão sentar com a criança e vão mostrar a aulinha, vão fazer as atividades com elas. E na aula ao vivo, não tem essa participação muito grande das crianças devido aos pais que estão trabalhando e não tem esse tempo exclusivo para ficar com a criança. Olha que coisa interessante, que vocês duas já trouxeram algo que é muito interessante até para as famílias refletirem também. De tudo isso que a gente está vivendo, nós ainda vivemos situações bem atípicas de família para família. Pais que estão em home office, que estão dentro de casa o tempo todo e que podem se dar ao luxo, vamos dizer assim, de fazer as atividades em tempo hábil junto com a escola. Temos aqueles pais que precisam continuar o trabalho deles e precisam deixar os filhos em casa. E como eu acompanho, não é? E aqueles que, assim, naquele momento específico que a aula está ao vivo, não podem ficar. Então, a primeira coisa, papai, mamãe, familiares, parem e pensem na rotina de vocês. O que vocês podem fazer de melhor nesse momento? Gente, não se culpem, não se cobrem. Nós não vamos dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo do jeito que a gente gostaria. Nós não somos perfeitos, tá? Então, eu vou pegar lá naquela paciência, que eu não sei se foi Jéssica ou Luciana que falou aqui. A mãe, né? Eu não tenho paciência. E aí, quando vai falar com a criança também não tem paciência. Então, dentro da educação parental, como é que eu quero que o meu filho seja paciente se eu, adulto que estou educando, não tenho a mínima paciência? Então, no momento que eu não tiver paciência, vamos respirar um pouquinho, vamos tomar uma água, vamos ali, para quando eu voltar, eu dar conta de conversar. Mesma coisa com o jovem. Porque se eu venho cobrando, mas a aula é agora, por que você não assistiu? Aposto que não fez isso, já arrumou o quarto, já fez isso. A gente tem isso é coisa de pai e mãe, eu tenho isso também. Só que a gente está vivendo, gente, um momento em que as relações estão sendo desgastadas. O nosso emocional, igual eu disse, de manhã você acorda bem, na hora do almoço você já está meio assim, porque a criança não quis fazer isso, o adolescente não quis tirar o pijama, ele está querendo dormir até mais tarde, chega de tarde você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não aguento mais, eu estou cansada.
Elô, você falou uma coisa muito interessante agora, a questão do pijama. Às vezes eu digo assim, gente, ó, eu queria que vocês ligassem as câmeras. Eles falam, não, professora, eu não tenho condição de aparecer aqui, não. Ou seja, estão do jeito que acordaram. Você sabe que uma coisa que um combinado que eu fiz comigo mesma, se eu ficar de pijama, gente, são mais de 40 dias. Se eu ficar de pijama o dia inteiro, vai me dar uma sensação, porque o pijama para mim o dia inteiro me remete assim, quase que uma doença de não sair de casa. Então, a questão de eu colocar uma camisa, sabe? De eu trocar de roupa de manhã e aquela coisa, me dá a sensação seguinte: eu estou cuidando de mim. Olha, eu vim para uma live agora, eu posso estar aqui de chinelinha havaiana, tá? Mas passei um batom, fui lá, tomei um banho gostoso, aquele momento para mim. A gente precisa fazer isso. Só que a gente não estava acostumado com isso. Lembra que eu falei? E era normal. Era normal isso. Então, será que esse tempo que essa pandemia está nos dando, e eu vejo, gente, que isso é para uma mudança no ser humano, porque a gente está repensando as nossas relações, a gente está pensando a relação pais com filhos, nós estamos pensando em relação família-escola, estamos pensando na relação professores-estudantes, estamos pensando nas relações marido e mulher, amigos, amigas, tudo a gente está pensando, repensando e se reinventando. Porque olha aqui, não é porque eu estou distante de vocês, é que eu vou deixar de amar a Jéssica, amar a Luciana, eu vou deixar que eu vou perder minha amizade. A tecnologia, né, que a gente achava que fosse no futuro, lá atrás, que chegou ontem, e a gente precisou se mexer rapidamente para essa tecnologia, traz para a gente formas de relacionar que, gente, olha para vocês verem que coisa, que ironia. Antes, na escola, proibido usar celular, proibido fazer isso. Eu ia falar isso agora, Elô. Eu ia falar isso agora. Hoje, a minha vida toda, como professora, eu dizia, guardam celulares, eles tinham que guardar, não podiam pegar. Pegasse o celular na aula, nossa, era motivo para dizer assim, mas rapaz, por quê? Hoje peguem os seus celulares para assistir a aula. Quem diria, aí, né? Pois é, quem diria? Aí, Jéssica, olha só, o que traz para a gente? A intencionalidade do trabalho com o aparelho celular é outra. Eu não estou ali para bater papo em redes sociais. Então, este senso de responsabilidade, a gente está desenvolvendo nesse adolescente. Ele precisa saber que se a aula que ele perdeu, olha, a aula está ali. A aula ao vivo é bacana, estou falando com o adolescente para chegar lá para o Luciano. A aula é bacana, tem interação com seus colegas, uma pergunta aqui, ótimo. Agora, se você não assistir a aula nesse tempo, quais as consequências? Converse, pergunte. Quais as consequências que você acha que vai sofrer com isso? Você acha que o seu aprendizado... Olha, a gente pode surpreender que ele vai falar assim, não, é legal, eu aprendo do mesmo jeito. Ah, é? Então, ótimo. Você aprende? Então, nós vamos ver se está aprendendo, porque a escola depois vai ter uma avaliação diagnóstica quando voltar e nós vamos ver se realmente houve aprendizado ou não. Dos pequenos, para organizar a rotina, primeiro, flexibilidade, questão de tempo. Não adianta querer pôr a criança ficar muito tempo na frente de uma tela de computador, que até a OMS fala 20 minutos no máximo e olhe lá. Aprender, gente, nós aprendemos o dia inteiro. A criança está aprendendo a desenvolver autonomia. A criança está aprendendo valores e habilidades de vida. Ela está aprendendo com a família uma série de questões. Na hora que a mamãe fala assim, vamos para a cozinha fazer um café, convide o filho, vamos fazer um bolo. Olha, está trabalhando a receita, o gênero textual, está trabalhando a questão, né, a matemática, os ingredientes, o que eu faço. Olha, vamos fazer uma lista com a mamãe para ir no supermercado, lá criança de 4 e 5 anos. Não importa o jeito que a criança vai escrever, porque ela só tem esse jeito, ela está no processo, né, de aquisição da base alfabética. Mas o exercício de escrever, de pensar, ele não está perdendo o vínculo, que é a questão do aprender. E dificuldade, gente, todos nós vamos ter. Se não sabe se está com dificuldade, Jéssica falou, liga para a escola. Olha, eu não estou conseguindo, será que sou eu que estou impaciente? Me oriente, que outra forma eu vou buscar? Nós, educadores, estamos do lado de cá para ajudar. E vocês ainda têm mais um ponto. Marina, Bernoulli,
Por favor, nos dê ajuda aqui. O que as outras... E Marina salva, viu, Heloísa? Quem bom. salva é Marina. A Marina, apareça aí, meu amor, vou mostrar essa heroína que nos salva sempre com os problemas da plataforma, sempre salvando. Gente, para quem chegou depois e perdeu a apresentação, essa é Marina, ela é consultora Bernoulli. Ela é assim, Marina, não consegui entrar na minha plataforma, Marina, não apareceu o livro para mim, ela resolve qualquer hora que você manda para ela, maravilhosa, tá? Eu queria até fazer uma pergunta que fizeram aqui. Só uma correção, eu falei que era uma mãe, na verdade era um pai que fez a última pergunta, em relação também ao ensino fundamental, tá? Para a Marina e para a Heloísa, né? Porque eu estou representando o ensino médio, né? A Lu está representando o ensino fundamental, e aí, e o adolescente, e o menor, as crianças, né? Mas e o ensino fundamental, menor, maior? Principalmente, vamos pensar no maior, né? Do 6º ano ao 9º ano, que na verdade não é uma criança, exatamente, né? E não é um adolescente de ensino médio que já tem aquela certa autonomia, né? Como a escola pode lidar com isso, com essa questão do adolescente? Porque o pai, às vezes, deixa o adolescente muito de lado por achar que ele já está conseguindo fazer sozinho. E, às vezes, nem no ensino médio a gente consegue enxergar isso. Eu fico pensando, poxa, e o 6º ano? E o 7º, 8º? Como estão nesse processo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu posso comentar? Pode, claro. Eu queria comentar que, primeiro, nesse tempo de distanciamento social, nós estamos nos reconhecendo e nos conhecendo, né? Porque mesmo com as pessoas que a gente convive dentro de casa, a gente está aprendendo a entender quem são e como lidam com dificuldades, como lidam com as adversidades, né? Como lidam com todas as emoções. Então, se eu estou com os meus pais, ou com família, marido, mulher, ou, né, estudantes e tudo mais, a gente está começando a entender quais são as reações dessas pessoas diante de tudo, né? E, além disso, em tempos de trabalho remoto, a gente está aprendendo a lidar com algumas questões socioemocionais de que horas que eu posso falar, né? Eu estou numa sala de aula, eu não posso falar em qualquer momento. Eu não posso levantar a mão, porque às vezes a minha professora também não me enxerga. Quando será adequado eu ligar o microfone? Eu tenho um problema na tecnologia, minha internet caiu. Qual será a melhor forma para eu resolver isso? Será desesperando? Será xingando meus pais? Será xingando minha mãe? Isso não vai resolver nesse momento. Então, Marina, fale sobre isso, por favor, os adolescentes que estão na live, porque assim, eles falam muito sobre isso. A minha internet caiu, eu estou em um lugar que não tem, ou então, por exemplo, eu não posso ligar a câmera para fazer uma atividade porque eu estou com um celular e não tenho como. Então, assim, o que a gente pode falar para esses meninos nesse momento sobre isso, né? Dessas limitações que eles também estão vivendo, porque a internet no Brasil, aceitemos, é uma internet limitada, né? Ela está melhor, eu acho que ela precisou se reinventar também, as plataformas e tal, mas nós estamos distantes ainda do ideal, né? E como é que esses meninos que têm essas limitações podem estar enfrentando isso? Sim. Um exemplo básico é o nosso, antes de começar a live, né? 5 minutos antes a minha internet caiu. Não adiantaria eu ficar desesperada ou, né, qualquer coisa do tipo, porque não seria a solução adequada. Né? Então, o momento é manter a calma, avisar as pessoas que estariam relacionando comigo, né? Então, avisei vocês, avisei as pessoas que estariam nos bastidores, porque, olha, teve uma justificativa. A minha ausência, ela é justificável, não é simplesmente Marina fugiu da live porque ela foi fazer outra coisa. Não, eu estava aqui, eu estava presente. Assim acontece numa aula remota, né? Pode acontecer com os professores. Não sei se vocês viram um vídeo de um professor que o filhinho dele cai o dente no meio da aula. Travou um pouquinho, Marina. É muito lindo esse vídeo. O professor está dando aula de geografia e o filho dele... Mari, você está ouvindo? Travou um pouquinho, acho que a internet dela.
Está travando a sua internet. Antes Você quer sair? Antes dela completar, Jéssica, eu acho importante a gente colocar algo aqui, porque uma coisa é realmente você conviver, porque a gente sabe que essa questão, né, do ensino remoto, a gente não consegue atingir a todos os estudantes, né? Nós temos essas limitações de internet, nós temos casas que, às vezes, tem um computador só, tem mais filhos que precisam utilizar, nós temos casas que nem todos têm celular. Então, a gente precisa ver que tem situações bem diferentes, famílias e famílias. Então, aquelas famílias que não têm essa estrutura, que não lidam, né, e que não têm essa questão tecnológica, avisem a escola vai buscar uma outra forma de enviar essas atividades. O que nós precisamos estar atentos, e quando eu disse que é um momento de convivência familiar, onde a gente desenvolve valores morais e éticos, se a gente realmente caiu, como a Marina caiu, eu sei que ela caiu porque ela caiu. Tá mudo. Tá mudo, Jéssica. Tá mudo? O que a gente precisa é desenvolver esses valores morais e éticos e não encontrar saídas e mentirinhas para não assistir a aula, eu vou falar que caiu. Então, aí é onde eu falo que entra toda a questão do senso de responsabilidade, que esses valores a gente ensina dentro de casa. Porque esses jovens, essas crianças vão crescer e daqui a uns anos elas estarão inseridas no mercado de trabalho e vão ter que lidar com tudo isso, né, na empresa que eles forem trabalhar e tudo. Então, é essa questão que é cuidado. Agora, disso que a Marina está falando, perfeitamente acontece. Agora, é isso aí, Marina, tem que falar o que aconteceu, se abrir e buscar junto com a escola outras possibilidades, não é isso? Isso mesmo, Elô. Um exemplo ao vivo, né? A minha internet caiu e a gente precisa, né, ter paciência para resolver e ter responsabilidade, né, Elô, de assumir que estava empenhado e não simplesmente falar que estava sem estar, né? Eu estava dando o exemplo de um professor, de um vídeo, ele dando aula, o filho dele entrou para mostrar que o dente dele caiu. E aí o professor fica naquela, né? E aí, eu vou dar atenção para o meu filho ou eu continuo minha aula? E ele para a aula, ele fala, gente, esse é meu filho, o dente dele caiu. Então, assim, existem todos esses atropelos, vamos dizer assim, que a gente não teria no presencial. Né? No presencial, o meu momento de dar aula é o meu momento profissional. Hoje não, hoje a gente está num ambiente que é ao mesmo tempo doméstico, ao mesmo tempo, né, de trabalho, e a gente precisa ter as responsabilidades em todos esses ambientes, embora não saiamos de casa, né? É isso mesmo. Naquela hora, Marília, eu estava falando, estão me ouvindo agora? Tá. Uhum. Pronto, meu mouse travou aqui, né? Aí eu estava dizendo, você exemplificou, né? Travou para mostrar o seu ponto, né? O seu argumento, que pode acontecer. Por exemplo, meu mouse travou aqui agora. Estou sem mexer no mouse aqui. Voltou o som assim, milagrosamente. Coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem. E a gente precisa levar. Como a Heloísa falou, não somos perfeitos. Se eu vou ficar me estressando com isso, perder a minha saúde, ou meu Deus, sabe? A gente precisa levar. Não deu, vou sair, vou entrar e tentar levar da maneira mais tranquila possível. A gente precisa aprender a controlar aquilo que a gente consegue controlar, porque o que a gente não consegue controlar, não adianta estressar. Então, a gente, às vezes, fica no estresse, e esse estresse vira um estresse tóxico, até para os nossos filhos. Então, é igual a Marina, assim, caiu. Se ela não conseguiu voltar, outro dia numa live aconteceu isso com uma outra consultora. Ela chorava, ela não conseguia voltar. Eu falei, olha, não depende de você mais, então não estressa, vamos fazer o nosso melhor aqui e depois a gente te conta. Mas no finalzinho ela conseguiu voltar. Então tem coisas que fogem ao nosso controle. E esse vírus está mostrando isso para nós. Nós, seres humanos, não conseguimos controlar tudo. A gente está com um inimigo invisível. Vocês já imaginaram isso? Se a gente tivesse uma espingarda e falasse, agora, pá, peguei o vírus, mas não é isso. Então, a gente está convivendo com um inimigo aí que a gente não vê. Esse autocuidado e todas essas questões fazem importante. Então,
pegando o gancho de o que vocês três trouxeram, é o momento da família. Começar a conversar com os filhos, não importa a faixa etária, mas trazendo uma linguagem palatável para cada faixa etária, trabalhar o senso de responsabilidade. Se isso é para você, se você não fizer, vai ter consequências, boas ou ruins, e você vai assumir. Quando é um adolescente, lá no caso do ensino médio e anos finais, a gente já pode trabalhar isso com eles. Gente, todos eles entendem, até a criança lá da sala da Luciana, de 3 anos, entende. Agora, essa flexibilização, as famílias precisam ter, prestem atenção nos filhos de vocês, se eles já estão mais estressados, se eles estão mais cansados, ou se nós pais já estamos mais cansados, que isso faz a diferença. A gente precisa parar, respirar, escolha um lugarzinho na casa de vocês, batizem esse espaço. Eu não falo canto, não, porque canto parece que a gente fica isolado. Um espaço. E elegem esse espaço como espaço que acalma. Na hora que você achar que a coisa está supitando, vai lá para aquele espaço, dá uma respirada, ouve uma música, toma uma água, conta uma história para o seu filho, ou se for uma criança pequena, ele pode escolher esse espaço. Vamos dar um nome para esse espaço? Olha, o espaço que acalma, ou o espaço do dinossauro, o nome que for, mas que ele saiba que ali naquele lugar, ele vai gerenciar as suas emoções. Ali ele vai respirar, ele vai esperar, e ele mesmo vai chegar e falar assim, opa, agora eu estou melhor, agora a gente pode conversar. Porque senão a gente vai criando situações, justamente nesse período, né, Marina, que você está falando, a gente está se conhecendo novamente. E o mais interessante, gente, é que os pais, eles agora, eles estão conhecendo os filhos deles como alunos. E aí é que está a diferença. Porque, às vezes, a escola falava assim, olha, aqui na escola ele não faz isso. Ou, às vezes, o pai falava assim, mas aqui em casa ele não faz isso. Agora, os pais estão convivendo com os dois lados. É o filho e o estudante. E a responsabilidade, família, escola, ela está dividida nesse momento. Tá? Precisa ter o equilíbrio, é meio a meio. A escola se responsabilizando por aquilo que ela tem que se responsabilizar, que é pensar nas atividades, que é pensar nas aulas, é a intencionalidade, pensar em como vai ser esse retorno, como a escola vai se preparar para isso, como vai acolher famílias e estudantes, e a família, por sua vez, acompanhando esse aluno, dando suporte para ele dentro do ambiente familiar. E, olha, eles precisam, nesse momento, de paz. Os professores estão aqui. Eles precisam de colo. Eles precisam de acolhimento. Eles precisam de escuta. Nós precisamos de escuta. Então, vamos parar um pouquinho. Se não aprendeu aos 3 anos, vai aprender aos 4, ou vai aprender aos 5. Gente, isso, Jéssica falou, agora, o que importa é a gente cuidar das nossas vidas. Saúde emocional. Depois, isso nós vamos aprender. A escola vai ter que repensar um ano diferente em 2021. Um ano de nivelamento, um ano de adaptação, a questão de currículo, tudo nós vamos ter que pensar. Porque não adianta. E não, uma coisa que está me deixando muito, assim, incomodada é quando as pessoas, já perdeu 2020, o ano já acabou, ninguém faz nada. Perdeu não, gente. Perder é quem perdeu a vida pela Covid. Aí perdeu. Mas nós não perdemos. Se nós não tivermos palavras de encorajamento, se nós não tivermos esperança, a gente não sobrevive a essa crise. Então, vamos transformar esse caos em algo positivo, que muitos aprendizados estão acontecendo. E, às vezes, a gente acha que esse jovem, essa criança não está aprendendo, tem gente que vai surpreender lá na frente. Tem crianças e jovens que estão se adaptando a esse ensino híbrido, ensino remoto, de uma forma sensacional. Não é, Marina? Você que está atendendo outras escolas aí. Isso, e sem contar que eles estão tendo contato com uma tecnologia que vai ser muito útil para as próximas gerações, né? Uma coisa que a gente, né, com a nossa idade, a gente se adapta ao momento. Eles não, eles são nativos digitais, eles já sabem como funciona, e eles precisam da tecnologia nas próximas
né, nos próximos anos para as profissões e tudo mais. Então, é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento, né, e é um momento de união de todos, família, escola, né, as pessoas que convivem no mesmo ambiente, pessoas que estão em ambientes distintos, mas que ligam umas para as outras, que fazem, né, uma demonstração de afeto ou qualquer coisa assim. Então, é o momento da gente ter empatia, da gente entender o que o outro está passando, o que o outro precisa e escutar, né, atendendo o que seria mais adequado para o momento. E aí, pode Meninas, falar. Chegou outra pergunta aqui também. A Heloísa está comentando aí sobre essa questão do 2021 vamos ter nivelamento, a gente vai tentar talvez fazer o ensino, talvez supra um pouco talvez algo que faltou em 2020, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E aí a pergunta é, em relação ao terceiro ano, né? Tem perguntas aqui chegando sobre o terceiro ano. Como a gente pode lidar, os pais estão perguntando assim, como lidar com essa pressão? Porque o terceiro ano é aquele ano em que está se preparando para fazer o Enem, né? E vai para a universidade, e aí um ano que não vai ter a prova do Enem quando deveria ser, talvez não está conseguindo absorver os conteúdos, né? Eu acho que é uma série que está passando por uma pressão e que precisa de um olhar nosso, sabe, muito especial, porque, assim, eles estão naquela fase que nós passamos, de chegar até o ensino médio, ir para a faculdade, né, direto, sem uma pausa, digamos assim, e eles não. Então, o que é que vocês podem falar para eles, né, sobre isso? Porque tem alunos de terceiro ano aqui. A primeira coisa que eu tenho a dizer para eles é que vocês não estão sozinhos nesse momento. O Brasil inteiro, estudantes do ensino médio, da terceira série do ensino médio, estão passando as mesmas coisas que vocês. Então, não é só aí o Bom Pastor em Aracaju, não é só o Bernoulli aqui em Belo Horizonte, não é só o Dom Barreto lá em Teresina, todos eles estão passando. O que é importante nesse momento, que a gente está vendo aí, o Enem foi adiado, que bom. Gente, é claro que toda aquela preparação que acontecia antes dessa pandemia, ela não vai acontecer da forma que era antes, porque nada está sendo como era antes, né? As coisas estão diferentes. O importante agora é a gente trabalhar o que é essencial, porque tem muitos conteúdos, não estou falando que eles não são importantes, são, mas tem alguns que dá para a gente, né, perpassar ali de uma forma mais, como é que eu vou dizer? Me ajudei, Marina, fugiu a palavra. Não precisa aprofundar tanto, que já dá uma base para esse estudante. Então, mais essencial seria? O que é essencial nesse momento? Quais os conteúdos, quais as habilidades que são importantes? Porque a terceira série do médio, gente, eles já passaram toda uma trajetória de estudos aí que veio desde o infantil, anos iniciais, finais, chegaram no médio. A terceira série é basicamente um fechamento dessa educação básica. Então, ver alguns conteúdos, ver aquilo que realmente precisa nesse momento. A nossa plataforma pode ajudar muito nesse momento, né, Marina? Aí eu quero que você diga aí também. E dizer para esses meninos o seguinte: não adianta vocês ficarem nessa pressão e criar uma ansiedade muito grande, porque isso não vai ajudar vocês nesse momento. Ansiedade não ajuda. Ansiedade, pelo contrário. O grau dessa ansiedade, ela pode até se transformar em medo. E o medo paralisa, tá? Então, não fiquem assim. Façam aquilo que é de responsabilidade de vocês, revejam os conteúdos, vocês têm o material aí, o Bernoulli vai entregando o material de acordo com o que a escola realmente compra. Tem a plataforma que dá um suporte bom para que eles vejam aulas, que façam atividades, tem lá para que vejam os relatórios, para ver quais habilidades eles precisam, né, trabalhar mais. E, gente, é um ano diferente na vida de todo mundo. Ninguém está diferente de vocês. Completa aí, Marina, que depois eu fecho. Então tá. Eu vou comentar sobre as possibilidades da plataforma, né? Mari, nós temos o público de... Eu também tenho duas perguntinhas aqui que chegaram de alguns pais, e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Pode ser agora? Pode. Pode. Pode, aí depois vocês
Então, uma mãezinha está perguntando assim, por que não é possível aumentar a quantidade de aulas ao vivo? Já que as crianças, quando estão em sala de aula, não estão acompanhadas pelos pais. E esse momento é um momento muito importante com o professor e com os colegas. Eu penso o seguinte, que isso vai de escola para escola. Os professores já estão se reinventando, os professores estão fazendo o que eles podem fazer de melhor para oferecer essas aulas para as crianças. Não é a quantidade de aulas que vai fazer a diferença para as crianças. O que vai fazer a diferença é como vocês, familiares, estão acompanhando essas crianças, estão fazendo essas aulas realmente fazerem sentido para essas crianças em casa. Porque não adianta a criança ficar na frente do computador vendo a professora, se quando fechar o computador e acabar aquilo ali, não ter uma continuidade. Você não buscar contar uma história para ele depois, ou você não fazer algo de movimentação. Olha, vamos colocar os pratos na mesa. Quantas pessoas tem aqui hoje? Quantos pratos nós precisamos colocar? Coisas simples da nossa rotina que se transformam em aprendizado. O que é importante para as famílias, que a criança não aprende, não é só na aula do professor. A aula do professor ajuda, e muito, mas a criança aprende no mundo, ela aprende na vida, ela aprende na rotina dela. Então, papai, mamãe, peguem a aula daquela professora, acabou a aula, vá conversar com seu filho, o que você achou dessa aula? Como que foi lá no começo? Olha, quando a criança começa a falar, a Jéssica, que é aqui de língua portuguesa, ela vai me dizer, a criança está desenvolvendo, né, a linguagem oral, ela está ampliando o vocabulário, ela está me dizendo se ela tem uma sequência lógica de ideias, me contar fatos do início, meio e fim. Então, são detalhes que, às vezes, eu compreendo que vocês, pais, não têm esse conhecimento e não se culpem por não ter. Não é um momento para vocês se culparem, tá? Não é momento de deixar essas crianças com aula o dia inteiro. Elas precisam ter um momento de ócio. O Domênico De Masi fala muito do ócio criativo. A criança precisa do momento de deitar num cantinho da sala ou do quarto, pôr as perninhas para cima, vão ler o livro, vão cantar uma música, vão depois fazer alguma coisa de diferente. O aprendizado ocorre a todo momento. Quando você pede para ajudar a arrumar o quarto, vamos guardar os brinquedos, quantos brinquedos você espalhou hoje, sabe, são coisas da rotina que ajudam. Então, não fiquem pensando, eu acho que aí é um pensamento um pouquinho equivocado, de quanto mais aula, mais essa criança vai aprender. Cuidado para que essas crianças não fiquem saturadas de aulas online. O importante dessas aulas é manter o vínculo com o professor. Criança da educação infantil precisa socializar, precisa brincar. Brinque com elas de faz de conta. Brinque com elas, porque essa questão do faz de conta, né, que elas vão distribuindo papéis, eu sou a mãe, eu sou o pai, você é a irmã. O faz de conta faz parte do desenvolvimento infantil. Tem atividades que vocês podem fazer com ela, uma contação de história, depois pede a criança para contar a história de novo para você, com as palavras dela, tá? Vamos fazer uma lista de supermercado junto com a mamãe. Ou, o que você vai fazer hoje? A gente precisa ser pais de perguntas. A gente pergunta pouco para os nossos filhos. Então, se a gente perguntar, vamos fazer um dia diferente hoje? O que nós vamos fazer? Então, vamos construir a rotina juntas? Ó, então, hoje nós vamos fazer isso. Na hora do almoço, você hoje vai me ajudar a colocar a mesa. Quantas pessoas tem aqui? Tá, quantos pratos eu vou precisar? Olha a matemática. Aí a Marina, que é matemática, né, Marina? A matemática fazendo parte da rotina. Quantas pessoas, olha, quantos coleguinhas tem na sua sala? A gente consegue lembrar o nome de todos? Ó, vamos lembrar o nome de 5? Que bacana. Ó. Então, vão buscando fazer perguntas e trazendo um pouco mais de criatividade, ludicidade e alegria para a vida dessas crianças. Isso sim vai fazer a diferença. Não é o volume de aulas. Claro que as aulas são importantes, as professoras estão fazendo, mas eu acho que lá no guia eles estão na medida certa, tá? Não, mais do que isso, a criança não vai realmente render o que ela precisaria. Isso mesmo. Tem mais alguma aí? Tem outra aqui.
Minha filha, ela está com dificuldade de acordar pela manhã e, por esse motivo, coloquei-a no período da tarde. Porém, as aulas da turma dela é pela manhã. Então, por mais que tenha uma rotina, não tem um rendimento muito bom, pois ainda precisa de um tempo maior para ela acordar. Como faço para melhorar esse rendimento? Tá. Olha, então, se ela tem dificuldade para acordar, nós temos que ver como que está essa rotina da criança à noite para dormir, como que está o dia dela. O que ela faz à tarde, como que ela se cansa, como que ela se movimenta. Porque se a criança dorme muito tarde e ela precisa ter um horário, aí entra a rotina para ela dormir, ela não vai acordar cedo, né? Dependendo desse horário que ela acorda, aí a gente teria que ver. Porque a criança não consegue ficar na cama até 10 horas da manhã. A criança, ela tem uma energia muito própria, ela acorda até muito cedo, né? Talvez o horário dela dormir à noite não esteja um horário apropriado. Aí, aos pouquinhos, vocês vão ter que mudar essa rotina. E, assim, dependendo desse horário que ela acorda de manhã, se for um horário entre 10 e 11 horas, eu aconselho que não é um horário bacana para uma criança acordar. Comece a acordá-la mais cedo, não dando atividade de concentração, porque se ela ainda estiver sonolenta, ela não consegue. É a mesma coisa dos estudantes lá no ensino médio, que os hormônios estão borbulhando, é um sono que é uma coisa absurda dentro de sala, né? Todo dia professor, eu ainda estou dormindo. Ainda Vou estou tomar um dormindo. café. Bom dia, vamos tomar um café para acordar. Eu digo sempre, gente, banho e café, tá? Banho e café, porque senão eles não Então, conseguem. eu brinco que a gente sempre tem que começar o dia com um café, começar um café forte para ser forte. É verdade. Claro, se a criança tem essa dificuldade, é você observar assim, o que está levando a esse sono maior de manhã, né? Essa dificuldade de ficar mais esperta. Então, é um caso de vocês observarem. Se for uma questão de rotina, a minha orientação é que vocês organizem essa rotina e comecem a mudar um pouquinho. Agora, se... Heloísa, Oi, pois deixa eu te não. fazer uma pergunta. Essa é minha mesmo. Você acha que o excesso de tecnologia para criança, porque eu acho que a gente também cansa mais a gente? Porque, por exemplo, a criança passou amanhã, tem o aula online, aí às vezes à tarde tá ali respondendo alguma coisa, tá com o celular, e o pai chega à noite, toma o celular, toma o tablet para brincar. Talvez esse excesso de tecnologias, a falta do pai sentar no chão, brincar com uma coisa que não seja com a tecnologia, um jogo, um baralho, né, que são coisas que nós vivenciamos mais na nossa vida, e eles, infelizmente, não. Porque eu percebo que quando eu fico muito tempo no computador, no celular, eu me sinto mais cansada, existe um fluxo de informação muito grande. Então, se a gente que está mais velho se cansa mais assim, tem mais um preparo, né, talvez uma formação, essas crianças, né, isso talvez não canse muito também. Perfeito, Jéssica. A gente sabe que a OMS coloca aí né, como a questão básica na saúde, o tempo de exposição de tela que uma criança pode ficar. Então, uma criança de educação infantil com 3, 4 anos, 20 minutos ao máximo. Então, nós, do outro lado da escola, precisamos ter muito cuidado com a quantidade de atividades que a gente está enviando para casa para que essa criança fique exposta a uma tela de computador, tá? Mas tem um detalhe, Jéssica, que às vezes a gente esquece que exposição à tela não é só no momento que ela está tendo uma aula online ou não. Que acaba a aula online, ela vai para frente da televisão, que é uma exposição de tela. Ou joguinho, né? Ou um joguinho, porque muitas vezes o joguinho, aí as famílias precisam ficar preocupadas, o joguinho não é babá eletrônica, gente. Então, a gente percebe questões de crianças que só se acalmam se o pai der o celular para jogar. E aí, olha lá, só fica calma aquilo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, não me levem a mal. Mas a criança, ela está sendo habituada a se acalmar com o celular ou com o joguinho. E, por trás disso, existe um adulto que está criando essa possibilidade e que está ajudando a fazer isso. Criança, gente, em casa, dá trabalho. Dá muito trabalho, tá? Então, tragam uma ludicidade. Não é só a televisão, o computador e o celular. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tragam sucata, esses objetos, né, pouco estruturados, caixa de papelão, rasgar papel, construir coisas, latas e o que for. Isso ajuda. Vem, né, hoje na educação a gente fala tanto da cultura maker, mas o trabalho maker que a educação infantil faz
trabalhando com sucatas, isso ajuda. Agora, criar o hábito de uma criança e falar, mas ela gosta porque ela já se habituou a ficar muito tempo nisso. Então, cuidado. A gente já sabe que a neurociência já vem num estudo muito aprofundado de questões cerebrais que estão realmente comprometendo o aprendizado. Nós temos a questão da vista. Eu sou uma pessoa que uso óculos desde muito nova. Se eu fico muito tempo no computador, a tela, né, a luminosidade da tela do celular me cansa. Eu chego à noite, eu sinto que meus olhinhos estão diminuindo. Então, a gente precisa preservar essas crianças também no uso excessivo da tecnologia. A tecnologia faz parte da nossa vida? Sim. Chegou para ficar? Sim. Eles são tecnológicos? Eles são nativos digitais? Sim. Mas o dia inteiro e um tempo excessivo, concordo com você, Jéssica, faz mal, sim. Convém não ficar. Ok. Tá? Gente, estamos nos encaminhando para a conclusão, tá? Eu vou deixar. Foi muito bom, Elo, conhecer você. Marina já conhecia, mas eu de ouvir um pouco mais a Marina. E eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. Luciana também queira colocar alguma coisa sobre o ensino infantil, tá? Para a gente poder encerrar a nossa live, que foi muito produtiva, foi muito interessante. Eu vou levar muita coisa, hein? Amanhã se preparem, viu, crianças? Que amanhã eu vou chegar cheia de ideias nas aulas, vou chegar cheia de novas coisas. Pois é. Então, Marina, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer pelo momento, né, me colocar à disposição do Colégio Bom Pastor, do Colégio Guia, e espero que essas reflexões tenham mexido um pouquinho, né, com as famílias, com os estudantes, que a gente intensifique, né, todas as riquezas que temos, né, até socioemocionais, que a gente leve um pouco conosco o que a gente ouviu aqui, né, para a gente garantir que, ou pelo menos tentar que a nossa permanência e a nossa finalização nessa pandemia seja da melhor forma possível, né, e da maneira menos turbulenta, vamos dizer assim. Verdade. Luciana, quer colocar? Ô, Marina, a gente agradece muito, né? Você está sempre nos ajudando, como eu comentei já, e é um apoio muito importante, porque a gente precisa de uma orientação. Eu acho que o Bernoulli está trazendo essa ponte, assim, da gente com a plataforma, com novas formas de pensar, porque eu mesma, eu não trabalhava muito com essas ferramentas, assim, mais o básico, né? A gente foi obrigado a aprender mais, né? E é muito importante que pessoas, assim, que tenham uma consciência maior, que tenham uma formação maior, venham para dar esse suporte para a gente, porque tá todo mundo meio perdido, a gente tem agora um pouquinho mais encontrado, né? Já tem 3 meses, mas é sempre um desafio, acho que todo dia é um desafio. Luciana, quer comentar alguma coisa? Então, eu quero agradecer por esse momento muito especial. E venho agradecer também em nome ao Colégio Guia, né? E assim, juntos somos mais fortes. Os pais que precisarem, nós estamos aqui à disposição de todos, certo? Porque a gente quer o melhor para todas as crianças. E vamos sair dessa fase, dessa tempestade muito mais fortes. Verdade. Eu também acredito nisso. Heloísa, meu bem, você quer concluir com alguma fala? Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, Vera. Queria deixar um beijo para a Dedé também, que eu sei que ela está aí escondidinha. E, Luciana, estamos à disposição também, o que você precisar. A Jéssica já tem esse contato aí direto com a Marina. E eu queria fechar trazendo um pensamento pequenininho que talvez muitos de vocês conhecem, mas a gente não pode fechar sem deixar de trazer também Paulo Freire. E nesse momento que a gente está falando tanto, né, de momentos difíceis, de ansiedade, de medos, a gente precisa ter esperança. Mas aí eu vou ler aqui que não, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é só espera. Esperançar é levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E é isso que nós estamos fazendo de outro modo, ensinando de outro modo, nos relacionando de outro modo. Então, abracem com as palavras, beijem com os olhos,
toquem com o coração. É possível fazer isso mesmo em distanciamento social. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada, meninas. Uma boa noite. Foi muito bom, tá? E espero que a gente possa se encontrar em outro momento para partilhar mais coisas, tá certo? Um abraço em todas. Obrigada, alunos. Obrigada, pais. Obrigada, família. Um abraço a todo mundo. E até breve. Até breve. Tchau, gente. Tchau. Tchau.